Olá a todos e a todas, eu sou Daniel Pinto e estou aqui com o 5º episódio do seu podcast Papo Legal, Descomplicando o Direito. Hoje eu estou dividindo a bancada aqui com meus sócios e amigos, Dr. Giliano Souza. Olá, Giliano. Olá, Daniel. Olá a todos os nossos seguidores. Pois é, estamos em mais um episódio do nosso podcast Papo Legal Descomplicando o Direito. Mas não estamos só, Daniel. Hoje nós estamos também dividindo bancada com Stelison, que é nosso especialista em direito médico. Dr. Stelison Fernandes, referência no estado do Rio Grande do Norte a respeito desta matéria. E aí, doutor Stelison, o que temos hoje? Olá a todos e a todas, meus amigos Giliano, Daniel, é uma satisfação estar aqui com vocês em mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós temos um tema extremamente importante, né, que tem como foco a questão do erro médico, né, e algumas especificidades, né, que são bem interessantes no dia a dia, tanto da medicina como do mundo jurídico. Show de bola, Stelison. Vamos começar nosso bate-papo e só pelo título aí já vemos que é algo bem interessante, bem próximo da realidade do que vivemos hoje, né? Mas vamos começar aí. Mas o que é que se entende por erro médico, Stelison? Bom, Giliano, o erro médico ele pode ser caracterizado, né, como uma ação ou omissão do profissional da saúde, e aí é importante a gente já fazer essa ponderação, não só médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, cirurgiões, dentistas, enfim, todos aqueles que atuam na área da saúde, que por alguma ação ou omissão tragam algum dano ao paciente. Agora, lembrando que para que se caracterize o erro médico, esse dano ele tem que ocorrer por um ato culposo do médico, ou seja, ele tem que ter agido ali com negligência, com imprudência ou com imperícia, para que este dano seja caracterizado como erro médico. Interessante, doutor Stelison, mas você pode me dar um exemplo do que seria, na prática, o erro médico? Sim, Daniel, é bem claro as evidências de direito médico, os exemplos, né, que são muitas vezes difundidos até na grande imprensa, né? Um exemplo que já foi bastante divulgado, inclusive, nas redes sociais, são os casos de esquecimento de instrumentos médicos, cirúrgicos dentro do paciente ao final da cirurgia, ou até mesmo a prescrição equivocada de algum medicamento, sem a identificação de que aquele paciente seja alérgico, por exemplo, a essa medicação. Então, dentro dessas condutas, né, já fica caracterizado o erro médico, né, porque por culpa do médico, né, pelo esquecimento ou pela própria prescrição indevida de uma medicação, ele trouxe um dano ao paciente. Muito bom. Esclarecido aí o que é o erro médico, me explique, o que é iatrogenia? Excelente, né? É um nome bastante, vamos dizer assim, um pouco esquisito, não é muito comum, né, no nosso dia a dia, mas a iatrogenia é uma espécie de resultado adverso dentro de uma conduta médica. É um termo que surge do grego, né? A etimologia dela é da Grécia Antiga, e ele fala sobre um resultado adverso em um ato médico, um ato de cura, né? Inicialmente, nas primeiras interpretações, a iatrogenia correspondia a qualquer resultado de um ato médico, seja ele danoso ou proveitoso ao paciente. Só que em uma visão mais moderna, né, a iatrogenia é usada justamente para diferenciar aquele resultado adverso do erro médico para o que foi ali comprovada a culpa do médico, para o resultado adverso que seja inerente à própria natureza do tratamento, né? Então existem algumas condutas que por si só elas trazem riscos pela própria natureza do procedimento, ou elas trazem resultados adversos pela própria natureza do procedimento. Por exemplo, se você precisa amputar um membro para salvar a vida de um paciente em virtude de uma infecção, em virtude de alguma outra moléstia, é um resultado adverso. Ele vai perder um membro, mas ele aconteceu não por culpa do médico, mas por uma necessidade de salvar a vida do paciente. Também podemos citar os efeitos colaterais de um tratamento de quimioterapia ou de uma sessão de hemodiálise, ou seja,
são resultados adversos, onde o paciente muitas vezes tem náuseas, tem complicações, às vezes até desenvolve outras doenças, mas isso ocorre não por culpa do médico, não por culpa do profissional, mas por ser um resultado da própria natureza daquele procedimento. Muito interessante, Tedson. Interessante mesmo. Mas assim, no âmbito jurídico, qual a importância de estabelecer essa diferença entre erro médico, entre iatrogenia? Perfeito, Giliano. É um ponto bem sensível, né, da judicialização da saúde, né, que está em alta nos dias atuais. Nós temos demandas judiciais crescendo em percentuais superiores a 1000% nos últimos 10 anos, né? Então, é um ponto bem peculiar. A diferença entre o erro médico e a iatrogenia, ela se dá pela análise do instituto que a gente chama da responsabilidade civil. A responsabilidade civil nada mais é do que a análise de um contexto de dano a um paciente para saber se aquele profissional, ou aquele hospital, ou aquela clínica, enfim, se aquele prestador do serviço médico, ele teve culpa ou não naquele dano. Se ficar comprovado que da ação do médico ou de outro profissional da saúde gerou-se um dano, ou seja, há um nexo de causalidade entre a ação do médico e o dano do paciente, e esse dano tenha ocorrido por uma conduta culposa deste profissional, está caracterizada a responsabilização civil e, por consequência, o dever de indenização, seja por uma indenização por danos morais, por danos materiais, por dano estético e aí vários outros danos que têm sido pleiteados no Poder Judiciário atualmente. Ô Stelson, em uma análise jurídica, o que é a culpa? Excelente, Daniel. É muito importante a gente frisar este conceito, porque é exatamente ele que vai diferenciar o erro médico da iatrogenia num ambiente de responsabilidade civil, enquanto erro médico. Então, essa conduta culposa, na prática, ela pode acontecer de 3 formas, né? A gente do mundo jurídico traz muito esses conceitos de diferenciação, que são: a culpa pode acontecer na modalidade de negligência, de imprudência ou de imperícia. Nós temos vários conceitos, mas de um modo bem genérico, nós podemos dizer que a imprudência é uma ação, né? Uma ação que ela vai além do necessário, que ela foi além do que seria devido para aquela circunstância. A negligência, ela dá uma ideia de omissão, um ato que deveria ter sido praticado e não foi. E a imperícia, ela tem um contexto da especialidade, ou seja, se aquele médico ou se aquele profissional da saúde, ele tem ou não a expertise, a qualificação para aquele procedimento. Então, por exemplo, se um cardiologista vai fazer uma cirurgia, por exemplo, ortopédica de extrema dificuldade, ele é imperito naquela área, ou seja, ele não possui a especialidade necessária. Então, se ele errar nesse procedimento, ele terá culpa na modalidade imperícia. Muito interessante, Tedson, interessante mesmo. E você tocou em alguns pontos bem interessantes, como responsabilidade civil, análise jurídica de culpa. E me veio um questionamento agora. A relação de médico e paciente, ela é uma relação de consumo? Ela é uma relação consumerista? E me explique também como se dá essa responsabilidade civil do médico. Excelente indagação, Giliano. Muito se questiona de que maneira se dá a relação médico-paciente dentro de um contexto de uma relação de consumo. De fato, a relação médico-paciente, ela é uma relação de consumo. O médico na condição de fornecedor e o paciente na condição de consumidor. Porém, todos os profissionais liberais, não só os médicos, eles estão amparados em uma condição especial do Código de Defesa do Consumidor, constante lá no artigo 14, parágrafo 4º, que diz que a responsabilidade do profissional liberal, ela só será caracterizada mediante a comprovação de culpa. Ou seja, a responsabilidade do profissional liberal e o médico como profissional liberal só será responsabilizado juridicamente por um determinado dano se ficar comprovada a sua culpa, que é o que nós chamamos no direito de responsabilidade civil subjetiva. Excelente, Stelson. Agora, assim, só para esclarecer melhor aos nossos ouvintes, qual seria a diferença entre o erro médico e a iatrogenia?
dentro de um ambiente jurídico, essa distinção ela se dará exatamente sobre o instituto da culpa. A análise da culpa, se existiu ou não culpa do profissional, vai fazer toda a diferenciação em relação à interpretação jurídica desse caso, né? E, obviamente, os efeitos jurídicos dessa distinção. Se houve culpa do médico, está caracterizada a responsabilidade civil e também o dever de indenizar. Se não ficou caracterizada a culpa do médico e aquele resultado adverso, o resultado negativo, seja uma consequência natural do procedimento, não haverá responsabilidade civil, porque não haverá culpa, e desta forma também não cria-se o dever de indenização. Então, Estélio, para a gente finalizar aqui, eu queria que você me explicasse o que pode ser feito pelo profissional da área médica para não gerar essa dúvida em pacientes e familiares. Muito bem, Daniel. Isso é um ponto que é de extrema importância a gente esclarecer. Porque existe um conceito, né, natural na sociedade atual de que todo dano merece uma indenização do ponto de vista de erro médico. E aqui a gente tem demonstrado que alguns resultados adversos, eles são inerentes ao próprio procedimento. Por exemplo, um procedimento cirúrgico, automaticamente ele deixa uma cicatriz, né? Então, isso aí é uma iatrogenia. Então, esse esclarecimento, ele é de suma importância, porque senão vai ficar sempre um conceito de judicialização, né? Aquele senso de justiça e de vingança que nós temos na nossa sociedade, que tem um ambiente de crescente judicialização. Então, primeiro passo, o profissional da saúde, como tal, obviamente, e como já é inerente a essa condição de médico, de enfermeiro, ele deve se ater a todos os cuidados técnicos da sua expertise, da sua especialidade, da doutrina médica, ou seja, ele tem que estar atento e concentrado em todos os procedimentos que ele venha a prescrever ou a praticar no processo de cura daquele paciente. Esse é um ponto, é o dever técnico que eu posso, por assim dizer. Num segundo passo, é o dever da plena informação, que a gente chama o dever informacional que existe entre médico e paciente. Ou seja, o paciente e os familiares, eles têm que estar extremamente esclarecidos, de maneira transparente, de maneira acessível, de modo que se faça entender o que o tratamento se propõe, o que é o diagnóstico, quais as opções de tratamento. Isso aí tem que esse consentimento, esse esclarecimento, ele tem que ser de forma precisa, de forma clara. Ou seja, tanto o paciente como o seu familiar, ele deve ser, vamos dizer assim, abordado de uma maneira bastante transparente, para que não reste dúvidas nem sobre o diagnóstico, nem sobre o tratamento, nem sobre um eventual resultado adverso, né? Porque se essa informação não for plena, não for absoluta, e aquelas pessoas ali envolvidas não tiverem devidamente instruídas, qualquer resultado adverso pode trazer uma conotação de responsabilização civil e um dever de indenizar. Então, nesse caso, seriam os dois passos. Número 1, observância da técnica, da boa técnica, de tudo aquilo que envolve o procedimento, que aí é uma questão da área médica mesmo, da medicina. E o segundo ponto é o pleno dever informacional, deixar essa relação médico-paciente em um ambiente de clareza solar mesmo, de plena informação. É isso aí, Stelson. Foi excelente mesmo. Gostaria de agradecer e parabenizar por esse conteúdo. Foi muito enriquecedor, muito esclarecedor. E este foi o nosso episódio, nosso 5º episódio do nosso podcast Papo Legal, Descomplicando o Direito. Espero que tenham gostado. Agradecer também a Daniel pela divisão de bancada. Nos vemos nos nossos próximos encontros. Se você gosta dos nossos conteúdos, curta e comente em nossas mídias sociais. Até a próxima.